queridos irmãos e queridas irmãs. Temos tido todos os dias das nossas vidas a oportunidade de nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus. A evangelho-terapia é mais um caminho que facilita a nossa aproximação com o Mestre. A Casa de Zico Horta disponibiliza muitas portas. Basta que desejemos sair da nossa comodidade e nos dirigirmos a ela, a essa casa de amor. E lá nós vamos encontrar disponível para nós o alimento que sustenta a nossa alma. Nós vamos encontrar ferramentas que nos possibilitem caminhar e entender que as dificuldades fazem parte da nossa estrada e que se nós soubermos aproveitá-las, elas nos auxiliam. E antes de tudo e qualquer coisa nas nossas vidas, é muito importante que façamos uma prece. A prece nos conecta, a prece nos aproxima do nosso Criador. Então vamos juntar os nossos corações e as nossas intenções de praticarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecendo a Ele a oportunidade da vida, agradecendo àqueles que nos auxiliam na caminhada, pela misericórdia que eles têm para conosco, pelos seus olhares de aceitação para as nossas limitações, nos oportunizando, nos comprometermos para que também tenhamos com eles esse mesmo olhar. E roguemos a nossa Mãe querida, a Mãe Maria, ela que representa o exemplo do amor, do aconchego, do colo quente para uma noite de frias emoções. Então, depois de fazermos essa conexão, vamos então aqui buscar o nosso Evangelho. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, neste Evangelho que hoje e que aqui nos nossos encontros nós lemos, estão os ensinamentos morais do nosso Mestre. Se buscamos na Bíblia, encontraremos outras abordagens que esse Mestre de amor faz, mas aqui diz respeito exclusivamente às atitudes, ao conhecimento moral que nos possibilita cumprir nosso propósito divino. Fazemos então aqui a abertura aleatória, não fazemos a leitura sequencial do Evangelho, mas também poderia ser assim. E aí, abro aqui no capítulo 27. O capítulo 27 tem por título Pedi e obtereis. E aí, o item 22 deste capítulo contém as instruções dos espíritos, que é a instrução de um espírito, de uma psicografia que foi feita em Bordeaux. Então, é um item mais longo, mas vejamos o que podemos aprender com ele. Diz assim, a instrução dos espíritos, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. É interessante, né? Que é exatamente o que nós acabamos de dizer. Tudo o que fazemos deveria se iniciar com a prece. É isso que vem nos dizer nesse capítulo Pedi e obtereis. Deve ser o nosso primeiro ato, deve ser o nosso primeiro gesto. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Então aqui os espíritos estão nos chamando a atenção para que nós desejamos aprender a orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever, que cumpres e que vos pesa, como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se
aos pés da majestade com humildade divina. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se, como Jesus no Tabor, a fim de chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como sucede a muitos dentre vós: não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus na maioria dos casos? Pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Não, bem poucos o fazem. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não haveria tanta injustiça. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Ainda segue um pouco, então eu sugiro que quando terminarmos aqui, peguemos o Evangelho e vejamos o que diz na instrução dos Espíritos, no capítulo Pedi e obtereis, essa possibilidade de esclarecimento do que é a verdadeira prece. E o que eu acho muito bom, muito legal, é que quando nós começamos o nosso encontro, a intuição era que dessemos ênfase à questão da prece, e aí é isso que hoje os Espíritos nos presenteiam. Então a sugestão aqui é clara, e basta que nós a desejemos executar. Qual é a sugestão? Amanhã, ao acordarmos, que o nosso primeiro pensamento seja de agradecimento. Agradecimento pela noite que tivemos, agradecimento porque ainda despertamos aqui nesse mundo. E quando nós nos damos conta que aqui estamos encarnados, é mais oportunidades que nos são dadas para o cumprimento do nosso propósito divino. Então vamos pensar juntos quão maravilhoso é esse Pai, esse Criador, que independente do que eu tenha feito, do que eu tenha pretendido, pensado, sentido ou agido, Ele me deu o ar para eu respirar, o sol para me aquecer, amigos para me acolherem. Então que hoje eu tenha essa consciência de gratidão, que neste momento eu não foque nas dificuldades pedindo a Ele que as tire do meu caminho, mas que eu consiga me aperceber de quantas possibilidades Ele me deu para que essas dificuldades fossem superadas. E para que eu comece esse caminho de superação, eu preciso ter essa consciência. Então vamos exercitar, acordamos, abrimos os olhos, respiremos fundo e digamos: obrigada, meu Pai, obrigada pela noite, obrigada por esse dia, obrigada,
porque me possibilitastes que nessa noite eu encontrasse com aqueles que me auxiliam, com aqueles que me orientam, com aqueles que me ajudam nessa caminhada bendita, que é a vida que eu tenho hoje. Que a nossa prece inclua também um agradecimento a todos aqueles que ao longo do nosso caminho estendem as mãos, e também aqueles que não as estendem, porque quando nós não temos uma mão para segurar, buscamos muitas vezes a mão do nosso Pai. E essa sim é sempre disponível para nós. E somos capazes de atravessar a dificuldade e mesmo superá-la. Então que Jesus sinta dos nossos corações a gratidão por tudo e por tanto que temos recebido. Graças a Deus.